Bom, vamos começar já falando do assunto do dia, o tema do dia, claro. O funeral do Papa Francisco acontece no próximo sábado, às 5 horas da manhã, horário de Brasília. Vamos direto para Roma conversar com o nosso correspondente, o Solerte Luca Bassani. Luca, conta pra gente qual é o cronograma que vai ser seguido no sábado. Conta para nós. Boa tarde a você, Capeza, a bancada, a nossa qualificada audiência, falando diretamente daqui de Roma Caput Mundi, a cabeça do mundo, aqui bem próximo da Praça de São Pedro, onde todas essas cerimônias acontecerão durante os próximos dias em homenagem à vida do Papa Francisco, a sua visão pastoral e também aquele momento de despedida, a última despedida em relação aos fiéis. Amanhã nós teremos a partir das 11 da manhã, horário local aqui de Roma, cerca de 5 da manhã, horário de Brasília, 5, 6 da manhã, agora estamos com 5 horas, então 6 da manhã, horário de Brasília, teremos a possibilidade dos fiéis entrarem na Basílica de São Pedro e passarem próximos ao caixão do Papa Francisco, que hoje teve as suas primeiras imagens divulgadas pelo Vaticano a todo o mundo. Um caixão mais simples, de madeira, aberto, sem nenhum catafalco, sem nenhum tipo de suporte, porque ele quer mostrar essa simplicidade que nutria como jesuíta, sendo o primeiro Papa a se chamar Francisco, lembrando São Francisco de Assis, também foi muito próximo aos pobres, e também na sua passagem, na sua última despedida, se assim podemos dizer, em relação aos fiéis, também quer estar mais próximo possível do público. A cidade de Roma já está lotada de jornalistas, lotada de peregrinos, fiéis e turistas que querem participar desse momento histórico e também poder, a partir de amanhã até o sábado, passar próximo do caixão do Papa Francisco, fazer a sua oração, fazer a sua despedida. É esperado que já na próxima sexta-feira muitos chefes de Estado e governo façam o seu caminho até a Península Itálica, até aqui a Santa Sé. O presidente francês Emmanuel Macron, o presidente argentino Javier Milei, também da terra natal de Jorge Mário Bergoglio, antes de se tornar Papa, virá aqui o presidente Lula, vários líderes europeus, africanos e asiáticos que já marcaram presença, inclusive o próprio presidente Donald Trump com a primeira-dama Melania Trump. A expectativa é que o funeral aconteça no sábado, então, também às 10 horas da manhã, horário local aqui de Roma, por volta de 5 horas da manhã, horário de Brasília, e depois o sepultamento aconteça na Basílica de Santa Maria Maggiore, de Santa Maria Maior, uma das 4 basílicas papais que temos aqui em Roma, conjuntamente a Basílica de São Pedro, a Basílica de São Paulo fora dos muros e a Basílica de São João de Laterão. O Papa Francisco era muito devoto da Virgem Maria, sempre frequentava a igreja de Santa Maria Maior, a Basílica de Santa Maria Maior, antes e depois das suas viagens apostólicas e, portanto, quer ser enterrado nela, fora dos muros do Vaticano, fora das criptas vaticanas, uma inscrição bastante simples no chão, escrita Franciscus em latim, para mostrar exatamente que foi um servo de Deus, um servo da igreja durante todo o seu período como padre e durante o seu pontificado. A gente vai estar aqui durante todo esse período, essa semana, esses 9 dias que se seguem após a morte do Papa, os novendiales, são marcados pela lembrança do seu legado, da sua visão pastoral, de tudo aquilo que ele representou. E após esse período, ou seja, no 10º dia, que começaremos a falar de conclave, de sucessão papal, daqueles cardeais que são os mais cotados, e como se dará todo esse processo milenar de escolha do próximo bispo de Roma. Luca Bassani, claro que é cedo, mas é claro que todo mundo quer perguntar. Às vezes as pessoas não têm coragem, não é momento de falar nisso. Mas aqui a gente faz a pergunta. Como é que está aí os favoritos na América do Sul, América do Norte, Europa, África, até nas Filipinas? Tem algum nome que já desponta? Ou como é cedo para falar nisso, ainda não se tem uma previsão? Olha, Capês, durante as últimas horas eu fiquei estudando extensamente esse tema para tentar trazer uma perspectiva. Obviamente que são 135, 138 cardeais eleitores que vão participar do conclave, mas qualquer homem católico, teoricamente, se for batizado, pode ser eleito Papa. Nós sabemos que não é assim, sempre é alguém do colégio de cardeais, isso pelo menos desde o século XIV. Então, se nós olharmos aqueles que têm idade, que têm uma visão até muito mais próxima de Francisco, que nomeou cerca de 80% dos cardeais
que farão parte do conclave, nós vemos que tem 6 favoritos. 3 são italianos. O primeiro deles é o secretário de Estado aqui do Vaticano, o Pietro Parolin, de 69, 70 anos, ele que também é um diplomata, considerado um moderado mais próximo de Francisco e que poderia manter esse legado de conversa com as outras religiões. Temos também o arcebispo de Bolonha, Matteo Zuppi, de 69 anos, ele que também é padre, né, com essa visão mais jesuítica, mais próxima do povo, e é bem cotado também por ter uma idade jovem. Outro nome que tem sido destaque aqui na imprensa italiana é de Pier Battista Pizzaballa, ele que é o patriarca da Igreja Latina em Jerusalém. Ele, inclusive, durante essa guerra de Israel contra o Hamas, ele se ofereceu para ir no lugar de algum refém israelense e ficar detido no cativeiro na faixa de Gaza. Então ele ganhou notoriedade por estar na Terra Santa representando a Igreja Católica e tem apenas 60 anos. O que a Igreja quer agora é um Papa que seja também jovem, que mostre essa vitalidade, esse vigor para liderar a Igreja pelos próximos 20, 25 anos. Essa é a expectativa. Fora da Itália temos o conservador Peter Ordo, ele que segue mais a linha de Joseph Ratzinger, né, o Papa Bento XVI, mais teólogo, mais próximo da Cúria Romana, no seu aspecto mais tradicional, um tradicionalista. E também, olhando para fora aí da Europa, temos 2 nomes muito fortes. O de Luiz Antônio Tagle, das Filipinas, ele que é chamado de Francisco Asiático, alguém muito próximo de Francisco, também jovem, 67 anos, e que pode ser um sucessor legítimo, né, um sucessor natural daquilo que Francisco construiu durante o seu pontificado. Por último, destaco também o Peter Turkson, que é de Gana, seria talvez o primeiro Papa da África subsaariana na história da Igreja, numa região onde o catolicismo tem crescido de forma bastante expressiva. O maior crescimento de fiéis da religião cristã católica se dá na África subsaariana, mais de 3% ao ano, cerca de 10 milhões de novos fiéis todos os anos ou se convertendo ou nascendo, então seria talvez um sinal para a África, mas Peter Turkson, que também é a favor da justiça social, do meio ambiente, mas da visão do comportamento, as questões relacionadas à pauta LGBT ou até mesmo aos divórcios, ele é bastante conservador, como todos os outros cardeais africanos. Esses são só 6 nomes dentre os 135, obviamente que qualquer um deles pode ser eleito, não podemos esquecer que João Paulo II, quando foi eleito, nem era um dos considerados papabile, né? Um daqueles que poderia se tornar papa, e foi eleito e foi um grande papa, um papa que todos lembram com bastante carinho e respeito. Então, a gente pode aqui estar falando de nomes e esquecendo de tantos outros, mas só saberemos daqui 15, 20 dias, quando o conclave de fato começar e as casas de aposta começarem a mostrar as tendências. Ô Lucas, você continua conosco, parabéns pela excelente análise. Nós vamos passar agora aqui ao debate. Mas se você puder, só para pautar aqui o debate da mesa, o colégio eleitoral e do conclave, mais ou menos quantos cardeais são, só para dar e a gente começar aqui a entrar seco no debate. É bom a gente dizer que são mais de 200 cardeais, mas só participa do conclave quem tem menos de 80 anos. Portanto, são 135 cardeais que têm menos de 80 anos e que vão poder, de fato, votar. Mais ou menos 82% deles foram nomeados pelo Papa Francisco. Então, acredita-se que a maior parte daqueles cardeais que vão estar votando, eles têm uma visão apostólica, uma visão litúrgica mais próxima de Francisco do que foi Bento XVI, Joseph Ratzinger, e de João Paulo II, Karol Wojtyła. Portanto, a gente vai ficar de olho nessa questão. São 7 brasileiros que poderão votar no conclave, 7 cardeais brasileiros, cerca de 23 latino-americanos, 53 europeus. Então, fazendo a matemática, a gente vê que há uma distribuição bastante diferente de outros conclaves, com a participação mais expressiva da América Latina, da Ásia e da África, algo que é fundamental, já que a Igreja tem tido maior crescimento nessas regiões em detrimento da América do Norte e da Europa, onde passa por um processo de estagnação. Muito obrigado. Fica conosco aí, Luca Bassano. Nós vamos para o debate agora. Victor Miciato, como você vê a sucessão, quem são os favoritos e qual o legado deixado pelo Papa Francisco? Bom, respondendo a primeira pergunta, eu diria que o legado do Papa Francisco é um legado muito diferente dos outros papas, porque, primeiro, é um Papa latino-americano, é um Papa que traz consigo essa ideia, vamos, entre aspas, terceiro-mundista, e que acentuou, em relação aos outros papas, uma política, uma visão mais progressista
de acordo com as suas pautas. Diante disso, nós temos que voltar 10 anos, 13 anos, né? Quando ele foi eleito, o mundo era outro. O mundo era outro, nós tínhamos forças progressistas chegando ao poder em vários lugares. Inclusive, nós não tínhamos essa nova onda conservadora que se colocou. Diante disso, eu vejo que a tendência para que a igreja consiga dialogar politicamente com outras forças, seja necessário trazer o lado mais moderado. Um lado mais moderado, um lado em que nós possamos dialogar também com a vitória dos conservadores em vários lugares. Com isso, trazendo a igreja para um diálogo mais atual. Não se afastando daquilo que se colocou com o Papa Francisco, mas trazendo esse viés mais moderado. Não sendo um latino-americano, como foi muito bem colocado aí, por exemplo, um africano, não necessariamente é um progressista, ele pode ser um conservador. Então, isso deve trazer a igreja para um lado mais moderado. Ricardo Rose, claro que dentro da escolha do sucessor do Papa Francisco I, aqueles que têm o maior potencial para a difusão do catolicismo por região, talvez isso conte um pouco. Então tem a América do Norte, um país preponderantemente protestante, você tem aqui o Brasil, o maior país católico do mundo, mas estão colocados de fora. Como é que você vê os critérios de escolha do sucessor? E a mesma pergunta que eu fiz ao Victor Misiato. Qual o legado que, na sua opinião, deixa o Papa Francisco? Boa tarde, Capês. Boa tarde a meus colegas de bancada aqui. Boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan no Brasil e no mundo inteiro. Capês, Papa Francisco deixa um legado de progresso dentro da Igreja Católica, um Papa latino-americano, o primeiro Papa latino-americano da história da Igreja Católica, um Papa muito querido por quase toda a base da Igreja Católica, mais de 1,4 bilhão de católicos batizados mundo afora, sem contar um monte daqueles que se autodenominam católicos não praticantes, são simpatizantes da Igreja Católica. Então, é um momento onde nós tivemos aí um recado dado por uma ala mais progressista da Igreja que representava o Papa Francisco. Vale lembrar que logo o antecessor de Francisco, que renunciou, o Bento XVI, representava uma ala mais conservadora dentro da Igreja Católica. Assim como na sociedade de maneira geral, dentro da Igreja nós temos ali uma disputa de forças entre os mais conservadores, alguns moderados que dialogam melhor com ambos os lados e os mais progressistas, que acham que a Igreja tem que avançar, tem que progredir em diversas frentes espalhadas pelo mundo, e essa frente mais progressista que representava Francisco. E ele deixa um legado bem interessante para uma grande parcela da sociedade. Por outro lado, contando com Francisco, Bento XVI e João Paulo II, já se foram mais de 40 anos, porque só João Paulo II, se eu não estou enganado, foram 30 anos, mais alguns anos de Bento XVI, mais alguns anos agora do Papa Francisco. Nós estamos falando de mais de 40 anos que nós não temos um Papa de Roma. E o que se ouve aí, logo após o anúncio do falecimento do Papa Francisco, entre algumas pessoas muito fortes dentro da Igreja, inclusive eleitores nesse conclave, é de que há uma intenção, há um movimento dentro da Igreja de que Roma, a Igreja volte a Roma, de que nós tenhamos um Papa que seja italiano, que seja de Roma. Neste quadro, eu acho que o Pietro Parolin, que é secretário de Estado do Vaticano hoje, era próximo de Francisco e tinha um diálogo bom com a Cúria e com os mais conservadores, ou seja, era uma pessoa que é considerada moderada, dialoga com progressistas, dialoga com conservadores, está num cargo, é um diplomata. Então eu acho que o Pietro Parolin sai na frente nessa disputa, vamos assim dizer, para ser o próximo Papa. É óbvio que qualquer um dos membros do conclave, que tenham menos de 80 anos, podem ser Papa. Como foi dito aqui anteriormente, o próprio João Paulo II nem estava nessa lista dos mais articulados, vamos assim chamar, colocar essa palavra de articulado. João Paulo II nem estava nessa lista como um dos mais articulados, acabou se tornando Papa. O que acontece no conclave, fica no conclave. Então, qualquer um deles pode ser. Eu gostaria muito que nós tivéssemos um Papa brasileiro, já que nós somos o maior país católico do mundo. Mas as probabilidades são menores, tendo em vista que o último Papa, o Papa Francisco, era argentino, já era da América do Sul. Então, eu acredito que há muita probabilidade de ser um Papa italiano.